Olá a todos, vim aqui gravar mais um vídeo. Agora nós vamos falar sobre gramática hebraica, introdução aos troncos verbais. Tá? Geralmente dentro de umas frases, nós vemos muitas frases com situações diferentes. Por exemplo, o hebraico ele não trabalha muito com o tempo, tá? Mas determinadas palavras é que define o tempo, passado, presente ou o futuro. E dentro desse passado, presente e futuro, nós temos então os troncos, tá? Que ele forma se ele é ativo, se ele é passivo, se ele está relacionado a alguma coisa, se ele ainda vai acontecer, se ele já aconteceu e agora já terminou, ou se ele está acontecendo e hoje continua ainda, se no futuro ele vai acontecer, se no futuro ele já aconteceu, enfim, todos isso nós chamamos de troncos. Tá? São ativos, passivos, são médios, enfim. Então agora nós vamos ver um pouquinho sobre esses troncos verbais na gramática hebraica. Tá? Os verbos em hebraico têm certas modificações fonéticas pelas quais as palavras passam por influências de flexões. É que isto acontece geralmente quando se trata de certas consoantes fracas, que são muitas das vezes impossíveis de serem pronunciadas, por não terem muitas das vezes apoio na gramática portuguesa e se tornam fracas por natureza de vocalização. Então, esses fatores obrigaram os estudiosos nos tempos antigos a darem origem a outros troncos de verbos, aos quais os denominamos de verbos fracos. Se um determinado verbo recebe 3 consoantes fortes, então ele, sem nenhuma alteração, não recebe esse nome, verbos fracos. Fica então caracterizado como verbos comuns ou verbos fórteis. A tabela a seguir nos ajudará como esses verbos e suas características de nomes e posições nos ajudará a compreender esta lição. Então nós temos aqui um nome aportuguesado, o símbolo de cada um deles, um exemplo, tá? E a sua tradução. Nós temos aqui o nome aportuguesado de P gutural. O seu símbolo é o P, em hebraico. Um exemplo pode ser Hahak, que a tradução quer dizer forte. P Aleph, tá? Esse é o símbolo. O nome, Ahal, um exemplo, né? Que quer dizer comer. Isso aqui tudo aqui eu vou explicar para vocês o que é, tá? Peyod, tá? E a chave é sentar, morar. Penun, tá? Nassá, erguer, levar. A ingutural, a rave, amar. A in-iod, tá? Shin, por. Tá? É o duplo a-in, pode ser o verbo savav, dar volta, rodear. Isso aqui também pode funcionar para vocês como um vocabulário, tá, ok? Lamed gutural, tá? Shalá, mandar, enviar. Lamed re, tá? Baná, construir. Lamed aleph, tá? Matzah, achar, ok? Agora vamos entender o que é P gutural, P-I, P-Aleph, P-Yod, Ain, Vav. Esta, porém, são as famílias dos verbos fracos com seus respectivos nomes. Tá? Isso aqui, tudo aqui é verbo fraco. Vamos entender o que é verbo fraco e o que é verbo forte. Respectivos nomes. Agora já aprenderão suas posições e declinações. É importante que o aluno ou aluna conheça bem essa tabela. E é bom lembrar que esses nomes entram em pauta tão somente quando se trata de uma parte do verbo, que vai ser alterado pelo fato do verbo ser declinado e pertencer a essas famílias. Vamos agora conhecer como e quais as posições desses verbos se classificam com os seus nomes dentro de sua palavra. Por que aqui é P gutural? Por que é um duplo ain? Por que é um lamed aleph? Nós vamos entender agora. Verbos, demais troncos e seus respectivos nomes e posições. Os 7 troncos dos verbos hebraicos são kal, nifal, pio, pual, hitpael, rifil e rofal. Kal vem da raiz kalal. Ele foi, é leve, não pesado. Como o nome indica, é o tronco simples na voz ativa. Os nomes dos outros troncos verbais são derivados da sua própria raiz pa'al, correspondente de seus respectivos nomes. Por exemplo, temos um nome que é uma característica do nome do verbo, tá? Pa'al quer dizer verbo em hebraico, tá ok? Pois a palavra pa'al quer dizer verbo em hebraico. Esses nomes descrevem as suas funções e declinações e posições. Tá? A decisão dos estudiosos gramáticos de usar esse verbo como referência
foi uma decisão infeliz. Por quê? Porque nós temos um verbo fraco, uma consoante fraca aqui dentro. E para declinar essa consoante fraca, muitas das vezes, certos acentos não podem ser colocados. Por quê? Porque ela não aceita esses acentos exatamente por causa da vocalização. Tá? Mas, enfim, visto que ele é um verbo fraco e não forte como as características de outros troncos que as raízes, que tem 3 raízes triconsonantais fortes. Todos os verbos fortes foram agrupados em uma só classe. Por outro lado, os verbos fracos são agrupados em 10 classes diferentes. Os primeiros gramáticos nomearam as várias classes de verbos fracos de acordo com o nome e sua posição dentro do seu nome correspondente ao nome do verbo. Tá? Se é um paal, P, Aleph, Ain, Aleph, Lamed, Aleph. Tá? P gutural, Ain gutural, Lamed gutural. Por isso que você vê aqui P gutural, que é P de paal, Ain gutural e Lamed gutural. P-al. P-al. Tá? Por isso que é ou paal. Pealim. Verbos no plural. Todos os verbos fortes foram agrupados em uma só classe. Por outro lado, os verbos fracos são agrupados em 10 classes diferentes. Os primeiros gramáticos nomearam as várias classes de verbos fracos de acordo com o nome da sua posição dentro do seu nome correspondente ao nome do verbo. Assim, um verbo com uma gutural no começo foi chamado de P gutural, por causa do P de paal. Com uma gutural no meio, de Ain gutural, por causa do Ain aqui, ó. E uma gutural no fim, com Lamed gutural, por causa do Lamed aqui no final. Daí vem o nome paal, onde temos o P da primeira consoante, sendo a consoante Ain na segunda consoante e Lamed na última consoante. Se você pegar essa palavra aqui, essa letra, juntar com essa letra, juntar com essa daqui, você vai ter a letra paal. Tá? Portanto, o nome paal, se o P é a primeira consoante do verbo, chamamos de P gutural. Se a segunda letra do nome do verbo é um Ain, então falamos que ele é um Ain gutural. Se a terceira consoante da palavra do nome do verbo é um Lamed, chamamos então de Lamed gutural. Por essa razão, gramáticos posteriores deixaram de usar esse paradigma como referência e decidiram usar outro tronco do verbo como exemplo. Substituíram então os verbos de raiz mais fortes, como Katav, ele escreveu, Machal, ele governou, Pakad, ele visitou, Katav, ele matou, Chamar, ele guardou. Então os gramáticos mudaram, tá? Gramáticos posteriores mudaram a classe de verbos fracos para verbos fortes, como temos colocado aqui. Okay? Porém, a maioria dos gramáticos modernos continua a referir-se aos troncos verbais pelos seus nomes tradicionais, derivados da forma do modelo mencionado acima. No meu caso, eu não acho diferença nenhuma, tá? Desde que você conheça todas as posições dos verbos, suas declinações e suas acentuações. Segue, portanto, uma lista completa dos verbos e troncos, assim como suas respectivas ações dentro de uma ação hebraica. Tá? Então, o que significa o verbo kal? O que significa nifal, piel, pual, ispael e assim sucessivamente? Tá? O kal é o ativo simples, tá? É a ação do verbo. O nifal, tá? Ele é o passivo simples ou reflexivo, tá? É algo que beneficia a pessoa, tá? Kal aqui, ó, o kuf aqui de kal. O nifal, ó, o ni aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, toda vez que você pegar uma letra, uma palavra, você pegar a letra dentro de uma palavra, você tem que saber aonde ela se encontra. Se ela está no início, se ela está no meio, se ela está no final. Aí você vai saber se ele é um P gutural, um Ai gutural, um Lamed gutural. E dentro dessa construção, você vai entender se ele é passivo, se ele é simples, se ele é reflexivo. Entendeu? O piel é um ativo intensivo ou causativo, é algo que se faz acontecendo ou é causado pelo próprio sujeito. O passivo intensivo é algo que se beneficia a si mesmo, mas sendo recorrente. O reflexivo, que é o hitpael, é algo que você faz e reflete para você mesmo.
O refil, desculpa, é o ativo causativo, é algo que o sujeito faz que causa aquela ação, e dentro daquela ação é causado determinada atitude do sujeito. O passivo causativo, tá? É algo que o sujeito faz e aquela causa trouxe algo para ele ali, ok? Isso aqui tudo aqui depois eu pego dentro de frases aí e nós fazemos um estudo só sobre isso. O tempo do verbo não é inerente à forma do verbo hebraico, mas é denominado pelo contexto no qual se encontra o verbo. Portanto, a mesma palavra ou frase hebraica pode ser encontrada num estado do passado e tendo o significado de futuro ou presente. Isso acontece por muitas de suas declinações. No presente e no futuro, podemos ver isso claramente, essas mudanças. O aluno ou aluna não pode se surpreender com essas mudanças, pois, de acordo com o avanço dos estudos, poderá compreender como isso funciona e não terá mais preocupação nessas mudanças. As traduções de formas verbais isoladas sugeridas nessa lição e posteriormente servem de modelo para fins ilustrativos e não exclui a possibilidade de outras traduções em contextos mais específicos, tá, ok? Então, na verdade, dentro dessa gramática hebraica, dentro dessa palavra, eu coloquei algumas traduções aqui em cima, tá? Mas ela geralmente não reflete o que ela é. Tá? Por quê? Porque o grego ele também pode ser muito polissêmico. Como aqui nós temos a palavra savave, né? Ele pode dar uma volta, ele também pode ser rodear. Tá? Shalá pode ser o verbo mandar, pode ser enviar também, sentar, morar. Então nós temos essas diferenças aí. Então isso aí não é inerente ao que nós estamos falando aqui. Ele pode mudar dentro da frase hebraica ali. Ok? Para fim de conhecimento, os verbos no estado do presente no perfeito, presente do perfeito, quando isolados, ou seja, sem nenhuma declinação, normalmente serão traduzidos no passado ou no pretérito. Se por acaso estiverem inseridos num contexto, poderão ser igualmente ser traduzidos no presente ou no futuro. Viu como é que uma mesma letra dentro de uma frase ela pode ser traduzida no futuro, algo que vai acontecer, mas já é certo, ou no presente, que é algo que está acontecendo agora, sem mudança nenhuma, e uma mesma palavra pode dar esse sentido aí, tá bom? Shalom Aleichem, espero que vocês tenham gostado, e nos veremos então numa próxima aula, ao qual nós falaremos sobre essas frases em hebraico dentro do seu contexto, tá bom? Espero que tenham gostado, então até uma próxima aula.